Meus irmãos, nessa oportunidade eu quero trazer um tema também muito significativo para a nossa reflexão. Preste bem atenção nisso e compartilhe. Se você não se inscreveu, se inscreva. Eu quero trazer 8 sinais de Deus antes da destruição de Jerusalém. 8 sinais que o Eterno fez diante de todo o povo. Está escrito no livro de Flávio Joséfo, que foi escritor judeu daquela época, que relatou essa verdade. Fique até o final para você ouvir esses sinais de manifestação de Deus antes da destruição de Jerusalém no ano 70. Porque na destruição foram mortos 1.350.000 judeus. E mais de 1 milhão foi levado como escravo e espalhado no Império Romano. 500 eram crucificados por dia. 500 judeus eram crucificados por dia. Faltou espaço nas árvores para crucificar pessoas. Lembra de Jesus, quando Pilatos estava apresentando ele diante da multidão antes da crucificação? E eles disseram em voz uníssa que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Isso se cumpriu literalmente. 30 e tantos anos depois veio a crucificação dos que estavam vivos e dos seus filhos. O Senhor Jesus havia dito que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derribada. Então fique até o fim, para junto nós podemos ter o entendimento e ter renovação no temor do Senhor. Que o Senhor é aquele que fala e a sua palavra é viva e poderosa para se cumprir. Tanto palavra de bênção, como palavra de julgamento para aqueles que não creem na sua verdade. Então eu quero dizer a todos que Jerusalém e o templo de Deus, antes da destruição, era o centro principal de culto de adoração ao nome do Eterno. Jerusalém, com o brilho do sol da tarde, o teto do templo reluzia como ouro. E as paredes brancas, como se fosse um mármore branco, de longe parecia coberto na lateral, forrado de neve. Tal era a beleza do templo de Deus no pináculo do Monte Moriá, em Jerusalém. Mas o que aconteceu com esta guerra? Esta guerra durou 3 anos e meio, do ano 66 ao ano 70. Vespasiano vinha na frente do exército romano. Mas ali mesmo, em terra palestina, foi aclamado como imperador de Roma. Então ele delegou para o seu filho Tito vir na frente do exército para vencer os judeus nessa grande batalha. Jesus havia dito, quando repreendeu os escribas e fariseus, que o sangue que foi derramado desde Abel até o sangue de Zacarias seria cobrado desta geração. Os sinais estavam sendo dados da parte de Deus, e eu já vou falar sobre esses sinais. Mas o sangue dos profetas, eu quero me referir que seria cobrado o sangue do Messias, do Senhor Jesus, que deu a sua vida em propiciação dos nossos pecados. O sangue de Estevão, que foi apedrejado. O sangue de Tiago, irmão de João, filho de Zebedeu, que foi decapitado. Tiago foi decapitado, está no livro de Atos dos Apóstolos. O sangue também de Tiago, irmão do Senhor, que se tornou o pastor da igreja de Jerusalém. Enquanto os apóstolos iam pregando o evangelho, ele estava pastoreando. E foi martirizado, jogado de cima do pináculo do templo. Este é o sangue
que estava sendo cobrado daquele povo. E as muitas mil ameaças contra a igreja do Senhor. Interessante, Deus usou servos seus profetas para avisar aos líderes da igreja de Jerusalém que saíssem da cidade de Jerusalém. Então aquela igreja que Pedro pregou e quase 3.000 almas se agregaram, depois quase 2.000 almas, depois grande parte dos sacerdotes obedeceram à fé. Essa igreja foi avisada por Deus através de profecia para sair, e eles foram para Pérea, para a terra de Pela, aonde saíram por causa do que Deus iria tratar com essa cidade. Oh, louvado seja o nome do Senhor pelo seu grande amor. Antes de falar os sinais, eu quero te dizer que o Flávio Josefo, ele era sacerdote e era judeu. Mas o que aconteceu? Aconteceu que as legiões romanas, elas vieram por terra e vieram por mar, e se encontraram no norte, antes da Palestina. E do jeito que eles se juntaram, vinham varrendo todos os que eles tinham por inimigo, destruindo cidade, matando a todos os homens, destruindo o que estava pela frente. O que os judeus fizeram? Eles fugiram vindo para Jerusalém. Por isso que se diz, segundo alguns historiadores, que possivelmente era quase 3 milhões de pessoas que estavam em Jerusalém do ano 66 ao ano 70 dessa destruição. Porque eles começaram a se refugiar em Jerusalém por causa das muralhas, por causa do templo, por causa das torres, por causa do exército que havia lá. Na Galileia, Flávio Josefo guerreou contra os romanos e foi preso, ficou 1 ano preso. Depois ele passou para o lado dos romanos, entendendo que os judeus deveriam se entregar. Foi tido por muitos como traidor, mas ele se tornou intérprete dos romanos e veio com a tropa dos romanos para Jerusalém e ficou anunciando que eles deviam se entregar. Chegou a levar uma pedrada na cabeça, quase morreu, mas ficou bom. Depois da guerra foi morar em Roma, teve uma estátua em sua homenagem em Roma. Essa é a história de Flávio Josefo. Mas o que eu quero te dizer é que antes de acontecer esta guerra, aqui já em alguns minutos, eu quero dar alguns detalhes para vocês, para a gente concluir. Ouça os sinais que Deus fez em Jerusalém para despertá-los ao arrependimento, para despertar o povo a se entregar. Um astro se deteve sobre a cidade parecendo uma espada de 2 gumes. Um astro ficou sobre Jerusalém parecendo uma espada, não uma espada fina, mas uma espada de 2 gumes. Isso foi um sinal. Outro sinal, um cometa ficou durante um ano em cima de Jerusalém. Era um outro sinal da parte de Deus, sinal para arrependimento, mas muitos estavam interpretando isso como sinal de bênção, de vitória que Deus daria com o ataque dos romanos que estavam vindo. Interpretaram errado. Na festa dos pães asmos, uma vaca que estava sendo conduzida pelo sacerdote para o sacrifício, pariu naquele momento um cordeiro. Uma vaca que poderia parir um bezerro, aquela vaca pariu um cordeiro. Isso foi um sinal muito forte de algo sobrenatural que estaria para acontecer. O altar de holocausto. Apareceu uma luz sobre o altar de holocausto. E essa luz durou mais de um dia.
e depois desapareceu. Eles não estavam entendendo, mas era Deus querendo arrependimento, porque a sua palavra haveria de se cumprir. Agora ouça essa. A porta interior do templo, uma porta de bronze, pesadíssima, com gonzos profundos, ferrolhos, que se prendia no chão, precisava de 20 homens para fechá-la depois de abrir. Essa porta abriu-se sozinha. Ela abriu-se sozinha. E eles tiveram o maior trabalho para fechá-la. Foi ouvido vozes de dentro do templo. Vozes. O que essas vozes diziam? As vozes diziam: sairemos, iremos embora, sairemos, iremos embora, quando não havia ninguém dentro do templo. São sinais. A minha interpretação é que essas vozes eram a glória de Deus que estava saindo do templo. Mais um sinal muito forte. Foram vistos por eles na atmosfera, junto das nuvens, no entardecer para o escurecer, cavalos e carros de combate, como que guerreando. E se lançavam pelas nuvens e rodeavam a cidade. Isso foi um sinal de que aquilo que havia sido profetizado sobre Jerusalém iria acontecer. Lembra do Senhor Jesus chorando sobre a cidade? Lembra o Senhor Jesus dizendo: vossa casa ficará deserta? Lembra o Senhor Jesus falando daquela parábola do grande rei que mandou o seu filho, o filho foi morto, e o grande rei manda os seus exércitos matar os homicidas e atirar fogo na cidade. É bem isso, é bem isso. E um último sinal, um homem chamado Jesus, ficou um tempo profetizando na cidade: ai de vós, ai de vós, ai de Jerusalém. E ele falava isso para os sacerdotes, ele falava isso para as autoridades que estavam lá, ele falava isso para o sinédrio. Ele foi chicoteado, ele foi açoitado, não derramou uma lágrima, parece que não sentia dor nenhuma, e não parava de profetizar: ai de Jerusalém. E até nos muros ele subia e dizia: ai de Jerusalém, ai de vós, e ele profetizou: ai de mim, que vou perecer aqui. E veio uma pedra quando os romanos estavam cercando a cidade, que o acertou e ele morreu. Ele profetizou o tempo todo isso. Agora, para a conclusão, como que foi o ataque dos romanos? Irmãos, olha, uma cidade para ser destruída conforme foi Jerusalém, é muito raro ter acontecido na história. Porque as palavras de Jesus, o que Jesus profetizou, palavras vivas dessa destruição que viria. E foi bem o que aconteceu. Isso eu falo para que cada dia seja renovado em nós o temor do Senhor. Eu quero te dizer que os edomitas, que são linhagem de Esaú, muitas das vezes na história da Bíblia nós vemos que antes de Israel ser atacado pelos inimigos, os edomitas vinham com ódio feroz e matavam uma parte dos judeus. E na destruição do ano 70 também eles fizeram isso. 20.000 soldados edomitas entraram em Jerusalém e mataram sacerdotes, invadiram casa, mataram pessoas, matavam, saqueavam a casa e não tinham dó nem misericórdia de ninguém. A invasão dos edomitas, entrar, matar, ir embora, eles mataram 8.500 pessoas. 8.500 pessoas
foram mortas. Agora, o general Tito chegou e sitiaram a cidade. Ele pediu conselho entre os seus comandantes e era o seguinte: ou ajuntar toda a tropa e entrar com força em Jerusalém, ou cercar ela e deixar o povo sem ter o que comer para perder as forças. Poderia demorar tempo, meses, anos, mas a vitória seria certa, sem perca de tantos soldados romanos, porque os judeus eram muito decisivos, lutavam até a morte. E a concordância foi bem assim: sitiar e cercar. O povo começou a ter fome. Fome! Saíam por lugares que conheciam, pegavam ervas e traziam para comer, porque não havia mais trigo, não havia mais cevada. E o que aconteceu com os romanos? Eles prenderam alguns desses, eles diziam para o povo se entregar. Tito disse que ia tratar bem quem se entregasse, mas a liderança dos revoltados que estavam comandando essa batalha matavam qualquer um que falasse sobre se entregar. Era tido como traidor e era morto em Jerusalém. E o que aconteceu? Os romanos pegaram e cercaram com um muro. Um muro que demoraria 3 meses para fazer, eles fizeram em 3 dias. Então já não tinha mais como sair para buscar alimento. Não tinha mais como sair. Quem tentava se aventurar lá fora e os romanos pegavam, não podiam se entregar. Se eles se entregassem, os que estavam liderando essa guerra dos judeus matavam toda a família deles lá dentro. Então quando os romanos pegavam eles lá, eles não se entregavam. Então eles eram crucificados. 500 crucificados por dia. 500 crucificados por dia. Faltou madeira, faltou árvore. Crucificavam do lado, outro do outro, e tentava outro espaço para crucificar. E bem diante de todos do muro, para que vissem a dor dos que estavam crucificados e pensassem em se entregar. Mas a ordem era que ninguém se entregasse. E o que aconteceu? Aconteceu que eles ficaram sem alimentos. E as pessoas começaram a morrer por falta de comida. A falta de comida, a fome, ela destrói o senso de dignidade das pessoas. Jovens inchados, andando, caíam mortos nas praças. Não se tinha força para enterrar os parentes. Muitos que sem comer faziam esforço para enterrar alguns, acabavam morrendo também. E não se chorava, não se derramava lágrima pelos que morriam, porque a fome era muito grande. E ali acontecia um terror daqueles que se revoltavam e entravam nas casas e torturava seus irmãos judeus mesmo para saber se tinha uma colher de comida, uma colher de trigo. Os soldados pegavam o couro que tinha nos escudos e ficavam mastigando porque não tinham o que comer. Bichos nojentos, insetos, se comia às escondidas porque era muito raro, porque não tinha mais isso na cidade. Você se lembra de Deuteronômio, capítulo 28, quando se fala das bênçãos para aquele que obedece e das maldições para aquele que não obedecem ao Senhor? Pacto feito com os filhos de Israel no Monte Ebal, no Monte Gerizim. Muito bem, no versículo 53 do capítulo 28, está escrito que a mãe cozinharia, assaria os seus próprios filhos. Houve cenas cruéis assim, de uma mulher abastada que não tinha mais nada, e ela assou o seu pequeno filho, e comeu metade dele,
E quando perceberam que o forno havia sido usado, alguém tinha comida, invadiram aquela casa. E quando os rebeldes entraram e disseram: onde está a comida? Ela mostrou a parte do seu filho e disse: se vocês quiserem. Aquilo foi tão chocante, aquilo foi tão forte, aquilo foi uma barbárie, que até aqueles que estavam desnorteados ficaram sem palavras, ficaram mudos, ficaram sem ação. Porque aquilo foi além da normalidade do ser humano, de uma mãe fazer isso. Mas Deus havia falado através de Moisés. Leia Deuteronômio 28 e 53. Cheiro insuportável dos corpos mortos. Pessoas mortas na praça, mortas no esgoto, mortas nas casas, mortas no templo. Aquele cheiro de pessoas mortas. Alguns ainda familiares morrendo recentemente, outros cortando a carne deles para tentar se alimentar. Os judeus começaram a matar uns aos outros. Lembra de Jesus? Lembra de Jesus? Eu lembro das palavras daquele povo: caia sobre nós o sangue dele sobre os nossos filhos, o sangue desse justo. Foi cobrado de Jerusalém. Foi cobrado. Eu quero te dizer que naqueles dias, para concluirmos, no templo não havia a Arca da Aliança, nem a tábua dos 10 mandamentos, nem o vaso com maná, nem a vara de Arão que floresceu. Não tinha mais o fogo santo, não tinha mais o óleo sagrado, e nem Urim e Tumim. Não tinha. E sabe o que aconteceu? Depois, no ano 70, depois de todo... Começou isso em meados do ano 66. O general Tito com as suas tropas invadem Jerusalém. Invadem. E a maioria deles, dos rebeldes, fugiram todos para o templo. Uma parte do templo começou a pegar fogo. E Tito havia dito para os soldados que não queria que o templo fosse queimado. Mas os soldados estavam tão revoltados, irados, por causa da revolta dos judeus, por causa de não se entregarem, porque estarem há anos nessa batalha, que quando eles entraram a caminho do templo, quando eles entraram em Jerusalém mesmo, eles matavam todos que estavam no caminho. Não poupava a criança, não poupava o idoso, assim como não poupava o soldado. Foi 1.350.000 pessoas mortas nessa batalha do povo judeu. E mais de 1 milhão foi levado cativo. Os soldados entraram no templo e apagaram uma parte do fogo que o general Tito tinha pedido. Mas outros soldados, sem ouvir o apelo do general, atiraram tochas no templo. E de repente o fogo se alastrou. O fogo se alastrou e o ouro começou a derreter e entrar nas frestas das pedras. E os soldados foram, além de matar o inimigo, destruíram pedra sobre pedra que estava no templo, quebraram as pedras. Para se ter uma ideia, a história diz que até o piso do templo eles arrancaram por causa do ouro derretido que havia entrado. De tal maneira que quando os romanos terminaram tudo, não se dava para saber que havia existido um templo ali. E Jesus havia dito: não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Jerusalém foi queimada a fogo. E o general Tito disse que só Deus para dar essa vitória
aos romanos, por causa que as muralhas eram muito fortes e resistentes, e que o templo de Deus era mais perfeito do que haviam falado, e que ele não queria destruição do templo. Jerusalém, Jerusalém, a vossa casa ficará deserta, do jeito que o Senhor falou. Isso são sinais de que Deus leva muito a sério aqueles que estão servindo a Ele e aqueles que não têm compromisso com Ele. Jesus leva muito a sério aqueles que creem nele, daqueles que perseguem a sua verdade, perseguem o seu nome e não dão crédito à sua palavra. Que essa mensagem possa nos despertar a sermos mais e mais fiéis ao Senhor. Compartilhe nos seus contatos essa mensagem, faça um comentário para sabermos o tanto que você foi edificado, o tanto que você gostou das informações dessa pesquisa e está impactado, porque a cada vez que se pesquisa sobre isso, estamos surpresos. No livro da Guerra dos Judeus e Flávio Joséfo, você tem todas as riquezas dos detalhes que eu estou falando aqui resumidamente. Deus abençoe a vida de cada um, em nome de Jesus. Amém.